audiobook. A leitura de livros, livretos, folhetos e capítulos importantes de livros, tendo como alvo esclarecer, dar crescimento individual e edificar a igreja. Leitura de hoje, a Bíblia, parte 2, livreto da editora Árvore da Vida. Site www.editoraarvoredavida.com.br. A Bíblia. A Bíblia também fala muito de fidelidade conjugal. Ela exorta o marido a que seja fiel à sua esposa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Os pais a que sejam fiéis aos filhos e os filhos a seus pais. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. E cada pessoa a que seja fiel às suas próprias palavras. Mateus capítulo 5, versículo 37. E também na sua obra. Lucas capítulo 16, versículo 12. Acima de tudo, cada pessoa deve ser fiel a Deus, porque Deus é fiel a ela. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A Bíblia fala da sinceridade e da humildade, dizendo que não devemos ter comportamento dúbio, mas sermos de uma só palavra. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Não enganadores. Romanos capítulo 3, versículo 13. Que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. E não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Romanos capítulo 12, versículo 16. A Bíblia tem muito a dizer sobre a família, e o padrão cristão difere grandemente das filosofias modernas e ideologias humanas. Ela estimula a piedade filial na honra que cada um deve demonstrar a seus pais. Efésios capítulo 6, versículo 2. No respeito concedido aos mais velhos. Levítico capítulo 19, versículo 32. E na sujeição a eles. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. A história tem demonstrado que aonde se reverencia a Bíblia, a família é preservada e a sociedade tem equilíbrio e um padrão elevado de moral de vida. O relacionamento conjugal é definido claramente na Bíblia. A fornicação e o adultério são estritamente proibidos e o divórcio com base na incompatibilidade não é permitido. O marido deve amar a esposa e a esposa deve se submeter ao seu marido. Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23. Devem honrar um ao outro. 1 Pedro capítulo 3, versículos 6 e 7. E também cuidar dos familiares de ambos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Devem respeitar seu casamento. Hebreus capítulo 13, versículo 4. E não devem se aproveitar da fraqueza do outro. 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 7. Os pais devem educar seus filhos para que eles permaneçam em sujeição com todo o respeito. 1 Timóteo capítulo 3. E criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. A devida disciplina é necessária para a edificação das crianças. Provérbios capítulo 19, versículo 18. Porém, essa disciplina deve ser levada a termo com ternura e sensibilidade. Colossenses capítulo 3, versículo 21. O último fator e o mais importante que classifica a Bíblia como o livro mais singular é a influência que ela tem sobre a vida dos homens. Embora a Bíblia seja um grande tesouro com respeito à sua contribuição para a humanidade, em literatura, filosofia e história, o maior valor desse livro se encontra na grande influência que exerce sobre as pessoas. Através de suas páginas, o homem se vê exposto quanto à sua verdadeira condição diante de Deus. A palavra de Deus é como uma espada que penetra até os pensamentos e propósitos do homem e o convence de seus pecados diante de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Santo Agostinho era um homem indisciplinado e libertino em sua juventude. Porém, sua mãe orava por ele enquanto ele crescia. Depois de levar uma vida dissoluta por muitos anos, certo dia, com 31 anos de idade, lendo a Bíblia embaixo de uma figueira, chegou num trecho que diz: Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes.
mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14. Essas palavras o convenceram dos seus pecados, e ele se arrependeu diante do Senhor e se tornou um grande servo de Cristo. No decurso da história, muitas pessoas famosas foram movidas a crer em Cristo ao ler a Bíblia. O imperador francês Napoleão, após ter sido derrotado e exilado na ilha de Santa Helena, confessou que, embora ele e outros grandes líderes tivessem fundado seus impérios através da força, Jesus Cristo edificou seu reino com amor. Ele também confessou que, embora pudesse reunir seus homens em torno dele em prol de sua própria causa, ele teria de fazê-lo falando-lhes face a face, enquanto, por 18 séculos, incontáveis homens e mulheres se dispuseram a sacrificar com alegria a própria vida por amor a Jesus Cristo, sem tê-lo visto sequer uma vez. A razão pela qual muitos se dispuseram a deixar tudo para seguir a Cristo e ser martirizados por causa dele é que eles o viram revelado na Bíblia. A Bíblia tem sido a fonte de inspiração para que muitos creiam em Cristo. Embora muitos reis, imperadores e governos tenham tentado, nos últimos 2000 anos, erradicar a Bíblia, começando pelos imperadores romanos do primeiro século até os governos ateus deste século, nenhum poder sobre a terra tem conseguido anular a atração do homem por esse livro e pela pessoa maravilhosa que ele revela. O Cristo revelado na Bíblia continua sendo hoje tão vivo como há 2000 anos. Nenhuma biografia de homem algum sobre a terra tem transformado tantas vidas como a vida de Jesus Cristo. Para os cristãos, a Bíblia é uma fonte constante de ensino e revelação. Ela convence, corrige e instrui o cristão na justiça e o habilita para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Ela proporciona ao cristão o poder de transformar vidas, o qual transforma sua disposição e transforma sua alma. Dá a ele o poder para vencer o pecado e Satanás, e alimenta seu próprio espírito com o alimento celestial. Ela é o leite espiritual para o que crê. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. E também é o pão da vida. Mateus capítulo 4, versículo 4. Muitos cristãos experimentam tribulação ou enfermidade ocasionalmente. Porém, quando leem um trecho ou uma frase da Bíblia, eles obtêm força e resignação em seu coração. Recebem indizível consolo, obtendo assim a esperança que vai além do que esperavam. A razão pela qual a Bíblia é diferente de todos os outros livros é que sua natureza é divina. A Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Isso nos assegura que a Escritura não procedeu do pensamento do homem nem da sua mente, mas foi a inspiração de Deus, seu pensamento e sua palavra, soprada por meio do seu Espírito no interior dos escritores e exteriorizada por eles. Desse modo, a Bíblia contém o elemento de Deus e carrega seu aroma. A maior alegria e bênção do cristão é que ele pode contatar Deus, pode desfrutá-lo diariamente por meio da palavra soprada por ele. Uma vez que a Escritura é a palavra de Deus soprada, mediante seu Espírito nos homens e através dos homens, nenhuma palavra da Escritura pode provir da vontade do homem. Pelo contrário, os homens foram movidos pelo Espírito e falaram da parte de Deus. A frase "os homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo", em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, tem duplo significado. Primeiro, os homens foram movidos pelo Espírito. Segundo, os homens falaram da parte de Deus. No grego, o idioma original em que foi escrito o Novo Testamento, ser movido pelo Espírito Santo é baseado na ideia de uma embarcação ser levada pelo vento. Os escritores da Bíblia receberam a inspiração da parte de Deus e estavam sob o poder do Espírito Santo, sendo movidos e levados por ele a proclamar a palavra de Deus. Além disso, quando falavam o que estava no interior de Deus.
Era o Espírito de Deus movendo os homens a falar, e também os homens falando o que estava oculto em Deus. O cânon da Bíblia é constituído pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. O Antigo Testamento vai de Gênesis a Malaquias e é composto de 39 livros. Cerca de 30 pessoas, pelo menos, escreveram esses livros. Entre elas, havia homens letrados, estadistas e militares, sacerdotes, reis e profetas, mas havia gente comum também, pastores e lavradores. O Novo Testamento, desde o Evangelho de Mateus até Apocalipse, compõe-se de 27 livros. Foi escrito tanto em terras judias como em terras gentílicas, por um coletor de impostos, um médico, um discípulo comum de Jesus, 2 pescadores, 2 irmãos carnais do Senhor Jesus e um erudito. A abrangência dos temas tratados na Bíblia é bastante extensa. Começa com a criação do universo. Continua através de toda a história do homem caído e da sua obra salvadora de Cristo, até o fim dos tempos. Ela dá detalhes da história do primeiro homem, Adão, e sua queda, e segue a linhagem dos seus descendentes até chegar no Senhor Jesus Cristo, e completa seu relato com o fim do presente mundo, a vinda da próxima era e, finalmente, o novo céu e a nova terra. O primeiro tema da Bíblia é Deus e seu plano. O Deus revelado na Bíblia é um Deus de sabedoria e propósito. Assim como qualquer pessoa inteligente e com propósitos está sempre cheia de planos, assim também é Deus, que é sábio. Ele tem um plano eterno do qual fazem parte o homem e a criação. O segundo tema é o homem e seu destino. A Bíblia nos fala da origem do homem, como foi criado e para onde ele vai. Também fala do plano que Deus tem para o homem. O terceiro tema da Bíblia é Cristo. Cristo é a figura central da Bíblia. O Antigo Testamento é uma profecia sobre Cristo. O Novo Testamento é o cumprimento dessa profecia. A Bíblia nos diz como Cristo cumpriu a redenção e a salvação para a humanidade. O quarto tema é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa de Deus. Ele é mencionado inúmeras vezes, relacionado principalmente às experiências que o homem pode ter com Deus. O quinto tema é a vida divina, isto é, a vida de Deus, a qual a pessoa recebe ao crer em Cristo. Essa vida divina habita naqueles que creem em Cristo, dirige-os e transforma seu viver. O sexto tema da Bíblia se relaciona aos crentes, aqueles que estão em Cristo. O Novo Testamento nos diz o significado de ser um crente em Cristo, nos apresenta o caminho para vivermos uma vida cristã adequada, a qual é cheia de alegria e permanente satisfação. O sétimo tema da Bíblia é a Igreja, a qual é a comunidade na terra dos que creem em Deus. A Bíblia explica o que é a Igreja e a forma como os crentes devem reunir-se como igreja. O oitavo tema é o reino de Deus, que é a esfera na qual Deus exerce seu governo e sua autoridade nesta era e nas eras vindouras. O último tema da Bíblia é o novo céu e a nova terra, e fala dos fatos que ocorrerão na eternidade futura. Se você está buscando a verdade e quer saber qual é o significado de sua vida, leia a Bíblia, amigo, e invoque o Cristo que ele apresenta. Deus criou o homem com o Espírito. Está escrito em Jó capítulo 32, versículo 8, a fim de que possa entender e receber as coisas de Deus. Esperamos que você comece a ler esse livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e comece pelo Novo Testamento. E assim você poderá iniciar hoje mesmo uma vida frutífera e abundante, encontrando Jesus Cristo neste livro. Essa mensagem tem como base uma série de mensagens de evangelização, dadas em 1992 em Moscou e São Petersburgo, Rússia. Audiobook A Bíblia, Parte 2. A leitura de livros, livretos, folhetos e capítulos importantes de livros, tendo como alvo esclarecer, dar crescimento individual e edificar a Igreja.